A maioria das pessoas, apesar de acreditar na imortalidade da alma, sente muito medo da morte. Esse medo ocorre pelo desconhecimento do que acontece durante a morte, do que vem depois ou para onde vão, assim como do receio de perder afeições. As religiões pouco fazem para esclarecer os fiéis sobre a vida além-túmulo, assustando-os ainda mais. A doutrina espírita codificada por Allan Kardec é o consolador prometido por Jesus, que vem eliminar esse medo, preparando-nos para enfrentá-lo serenamente. Pois todos morreremos um dia. Orienta-nos sobre a vida e a morte. Informa que toda pessoa é formada por 3 partes essenciais: o corpo físico ou ser material, animado pelo princípio ou fluido vital; a alma, que é o espírito encarnado, habitando o corpo; o perispírito ou corpo espiritual, que une a alma ao corpo. Então, o que acontece durante a morte, também chamada desencarnação? O que acontece é uma mudança do lado material para o lado espiritual. Você tem um corpo físico, adaptado à vida material, utilizado pelo seu espírito que está unido a ele através do perispírito. Isto é necessário para que você possa cumprir a sua finalidade na Terra, que é progredir em conhecimentos e sentimentos, através do esforço pessoal e do relacionamento com o próximo. O organismo, funcionando ao longo do tempo e segundo as circunstâncias, vai se desgastando, diminuindo o fluido vital, e a morte acontece. Você deixa o corpo físico, mas a sua alma, ou espírito, que é imaterial e imortal, muda-se para o lado espiritual, continuando a viver com o corpo espiritual. Perispírito. Acontece um desligamento dos laços que uniam o perispírito ao corpo físico. Quando mudamos de um lugar para outro, continuamos a ser o que somos, apenas nos desfazemos do que não é necessário. Assim também, quando desencarnamos, continuamos a ser a mesma pessoa, mas nos desfazemos do corpo físico, pois não é necessário no mundo espiritual. Agora que você já sabe que a morte é mudança, pense no seguinte, para perder o medo. Aqui na Terra temos hospitais, escolas, instituições beneficentes, etc. Quantas pessoas dedicadas ao bem em todos os níveis sociais. Só não é auxiliado quem não quer. Imagine agora no plano espiritual. Nele está também a bondade divina, através dos espíritos protetores, dos anjos de guarda, dos grupos de socorro e esclarecimento. Aqui é uma cópia do que tem lá, e sendo assim a assistência, o amparo, o esclarecimento no mundo espiritual são maiores. Há também técnicos em auxílio aos que desencarnam. Também fique sabendo que a família terrena continua fazendo parte do nosso relacionamento juntamente com a família espiritual. Há 3 tipos de desencarnação. A desencarnação lenta, a mais usual e ideal. A pessoa adoece por um prazo mais ou menos longo. Tem tempo para meditar, reformular pontos de vista, fazer acertos, modificar-se. Pode ser por velhice também, o fluido vital vai se esgotando. Não é uma desgraça como pensam, é um fator de equilíbrio. A desencarnação súbita, o espírito é apanhado de surpresa, despreparado, e se não praticou o bem fica apegado à vida material e sensações físicas. As pessoas dedicadas ao bem com sinceridade não sofrem neste tipo de desencarnação. A desencarnação coletiva, semelhante à súbita, mas em conjunto com outras pessoas, por meio de desastres variados. Não se dá por acaso. Espíritos com débitos semelhantes reúnem-se para uma expiação coletiva. A perturbação da passagem. Na passagem da vida corporal para a espiritual, acontece também um outro fenômeno, a perturbação. A alma experimenta um torpor, espécie de sono ou desmaio, e por isso quase nunca testemunha conscientemente o último suspiro. A perturbação pode ser considerada o estado normal no instante da morte, e pode durar de algumas horas a muitos anos, dependendo do estado moral e dos atos praticados. O despertar do torpor ou sono apresenta variantes. O espírito acorda ouvindo choro, lamentações, etc., de entes queridos que não se conformam. Isto dificulta a sua adaptação à nova vida.
Essa situação só melhora com a mudança do comportamento de tristeza dessas pessoas, substituindo-o por equilíbrio, preces e conformação. O espírito desencarnante também pode expressar os mesmos sentimentos chorando muito pela separação, necessitando também se esforçar para superar a crise e consolar os que ficaram. 2. O despertar se dá em hospital ou casa de repouso. Devido ao atendimento médico e aos cuidados que recebe, o espírito pensa que permanece no mundo material. É esclarecido. Pode receber a visita de alguém que já desencarnou ou, então, perceber, à distância, o que se passa no antigo lar, sentindo que já não vive mais lá. 3. Há espíritos que acordam surpresos porque se sentem vivos, sabendo que passaram por situações em que iriam deixar a vida física, como doenças terminais, acidentes, etc. Há também um fenômeno que se verifica com alguns espíritos antes ou após o desencarne. É a revisão total ou parcial dos acontecimentos que vivenciaram ao longo da existência material que se finda. Seria como a exibição de um videotape, guardado nos arquivos do pretérito, documentando fatos importantes da última existência. Assim revela uma comunicação do espírito Germano Sestini, extraída do livro Vida no Além, psicografado por Chico Xavier. Meu espanto foi enorme. Parecia que estava retornando aos tempos de menino. Na mente apareceu a paisagem de Cravinhos, tornei a ver meu pai João e minha mãe, acariciando-me e ensinando-me a rezar. Mariquinha, revi tudo. A nossa felicidade, o nascimento dos filhos. Os dias difíceis, o duro trabalho para melhorar.